sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Hoje eu vou falar sobre a arte dos monastérios. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bem, no período em que Roma estava em decadência, estava sofrendo saques, e invasões das tribos bárbaras que vinham do norte da Europa, então, o que acontecia, O Constantino I, ele resolveu trocar a capital, mudar a capital de Roma para uma cidade que era uma pequena colônia grega, que chamava Bizâncio. Ele mudou para lá a capital de Roma em 330. Essa cidade ficou chamada de Constantinopla, onde hoje é Istambul, na Turquia, E em 313 aconteceu uma coisa muito importante, que foi, ele fez o Edito de Milão. Com esse edito ele declarava, que a religião cristã, os cristãos podiam ter liberdade de cultuar e de praticar a sua religião. Ele mesmo foi o primeiro imperador cristão, Mas continuava cada vez mais as invasões, as destruições, Então, o imperador Teodósio I, que foi um dos personagens mais importantes da história, ele oficializou o cristianismo, como religião cristã. Em 380, era a religião do Estado. E com isso mudou o aspecto da vida, porque até então o Império Romano, eles tinham liberdade, as religiões tinham liberdade de existirem, desde que não mexessem com os imperadores, Então, com esse decreto de Teodósio I, então a igreja se tornou oficial e as outras crenças, outros cultos foram proibidos no Império Romano, Ele também, Teodósio, ele em 395, ele divide o Império Romano, Ele tinha 2 filhos, então divide o Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla. Bom, mas em 410, o Império Romano Roma foi saqueada e também tocaram fogo em Roma, E foi uma das coisas mais sérias que aconteceu. Dizem, que São Jerônimo, que estava traduzindo a Bíblia do latim do grego para o latim, ele falou assim: se até Roma acaba, o que é eterno nesse mundo? Bom, na verdade, o Império Romano já estava do Ocidente, Porque do Oriente continuava o Império forte, o Império Bizantino. O Império Romano do Ocidente já estava, praticamente não existia mais, porque os bárbaros eles foram se estabelecendo em todos os lugares em que faziam parte do Império Romano. Por exemplo, os visigodos, eles dominaram e se estabeleceram na Península Ibérica. Os francos dominaram Gália, que hoje é França, por isso é francês. Os anglos na Inglaterra e por aí vai, Mas em 476, Alarico, um rei dos visigodos, ele matou o último imperador romano, que é Rômulo Augusto, E pegou as insígnias dele, do imperador, e mandou para o Império Romano do Oriente. Com isso, oficialmente, ficou encerrado o Império Romano do Ocidente. E o que aconteceu? O que aconteceu, então? A única instituição romana que permaneceu foi a Igreja Cristã Católica, Então, os cristãos tinham duas coisas que eles queriam. Eles queriam evangelizar os bárbaros, Era difícil, porque a igreja cristã é a igreja do livro, Baseada no livro, Tanto que várias representações de Cristo sempre está segurando o livro, também os evangelistas, E mesmo na vida de Cristo tem vários episódios relacionados a livro. Inclusive aquele em que ele, com 12 anos, ele foi para a sinagoga discutir com os sábios,
sobre a Bíblia, né? E como que eles iam fazer se esses bárbaros, né? Eles não sabiam ler nem escrever. Bom, eles partiram para batizar os líderes desses bárbaros, né? Assim conseguiram, né, cristianizar os povos, né? A maioria dos povos. Um dos líderes, talvez o mais importante líder desses bárbaros, que é o líder franco, né? Que é Carlos Magno, foi batizado, né? E enquanto tinha esse movimento de proselitismo da igreja, de evangelizar e tudo mais, existe um movimento ao contrário, um movimento de se fechar, se isolar do mundo, né? Que eram os mosteiros, né? O primeiro mosteiro que foi criado foi no Egito, né? Por Santo Antão, por volta do século IV. Mas na Europa, inclusive eu quero falar a vocês que eu tenho um vídeo anterior em que eu falo sobre os mosteiros e a arte dos mosteiros no Egito. Bom, mas no Ocidente, o primeiro mosteiro foi criado por São Bento em 529, né? Ele fundou no Monte Cassino, na Itália. Ele fundou o mosteiro dos Beneditinos. Esses mosteiros se espalharam, né, para várias partes da Europa, né? E o que era um monge? O monge era uma pessoa que fazia votos, né, de castidade, de pobreza e de se isolar dos prazeres do mundo, né? E eles também ficavam ali no mosteiro, eles ficavam rezando, né? Escrevendo, fazendo os manuscritos, copiando os manuscritos e decorando, né, com iluminuras, né? E, além de rezar, eles também tinham uma vida de trabalho também, né? Então, nessa época de superinstabilidade, tanto na parte religiosa, eu estou falando da parte ocidental da Europa, né? Então, nesse momento, então, ficou muito em voga, né, a arte menor. A arte menor não significa uma arte que tenha menos valor artístico. Não, é uma arte que, sendo pequena, né, podia ser levada para qualquer lugar, fácil de transportar. Até mesmo os bárbaros, né, que também eram nômades, saqueavam a cidade um para outro, eles também faziam lindos, né, inclusive objetos de ourivesaria, que eram artísticos, né. Eles decoravam suas armas, usavam adornos também. E a igreja fez, então, a arte menor dos mosteiros, que é o livro, né? Essa época, né, que eu estou falando, não havia mais, assim, condições, porque está uma época de transição, de muita violência e tudo. Então, no Ocidente, não havia mais aquelas grandes construções que tinha na Grécia Antiga, em Roma, né? Aquelas grandes estátuas que ficavam assim nas praças, na visão de todo mundo, né? A arte cristã era, naquela época, era fechada nos mosteiros, né? Esses livros, né, que eram decorados com iluminuras, uma arte muito, muito sofisticada, eles eram feitos pelos monges, né? E para os monges. Não era para as pessoas, a maioria das pessoas verem, só os monges e também Deus, né, os olhos de Deus, né? Bem, amigo, a arte das iluminuras e do livro dos mosteiros é uma arte muito rica, né? E merece um outro vídeo com mais detalhe. Se vocês gostaram, então fique comigo no próximo vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada.